Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, aonde aprendemos uns com os outros, onde nós vamos assimilando as lições dos grandes mestres, principalmente do Mestre Jesus, não é? Que nos dá uma força muito grande para que possamos transpor as montanhas, né? Dos obstáculos que aparecem no nosso caminho. Então, meus irmãos, eu vou continuar hoje com as fábulas do Andersen. E vai ser um pouquinho longa. E me pediram para passar, algumas pessoas me pediram para passar, assim como eu, né? Que gosta de fábulas médias, grandes, pequenas. É, ficam assim entusiasmadas, né? Com as historinhas, recordando a infância, não é? E a gente aprende muito com tudo, não é, meus irmãos? E, e eu queria falar também sobre a nossa fé, né? Que está cada vez mais no nosso Mestre Jesus, não é? Obedecendo os mandamentos da lei de Deus, não é? Que são para a nossa evolução, compreendendo, né, que nosso Pai Criador nos ama muito, nos deu Jesus, está sempre conosco, e Jesus, nosso Mestre, sempre ao nosso lado. Não é nós que nos afastamos dele quando, pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, nós infringimos as leis do nosso Pai Criador, não é? Mas, como ele é misericordioso, está sempre nos dando novas chances, não é? Mas o que eu friso muito é a nossa fé. A nossa fé tem que ir aumentando cada vez mais, porque nós já sabemos que nós estamos a caminho da luz, né? E que a nossa luz brilhe cada vez mais, pois Jesus falou, nós somos luzes. Então, meus irmãos, então eu vou à fábula que eu escolhi, pelo nome vocês já vão ver. O que um marido faz está sempre certo. Vou contar a vocês uma história que me contaram quando eu era um menino bem pequeno. Cada vez que penso nela, me parece mais encantadora, pois com as histórias acontece o mesmo que com as pessoas. Melhoram com a idade. Somos nós. Não tenho dúvida de que vocês já estiveram na zona rural e que viram uma velha casa de fazenda com telhado de sapê e musgo e plantinhas crescendo em cima dele. No ponto mais protegido do telhado há um ninho de cegonhas, pois não podemos abrir mão de uma cegonha na história. As paredes da casa são tortas, as janelas são todas baixas e apenas uma delas abre. O forno se sobressai na parede como uma grande maçaneta. Uma velha árvore pende sobre a cerca e sob seus galhos, junto à cerca, há um lago no qual alguns patos brincam. Há também um cão e ele late para todo mundo que se aproxima. Uma casa bem assim ficava em uma estrada rural e nela vivia um casal de idade, um camponês e sua esposa. Eles tinham bem poucas posses e de uma delas não podiam abrir mão, o cavalo. Ele precisava se contentar em comer a grama que conseguisse encontrar na beira da estrada. O velho camponês ia para a cidade montado nesse cavalo e os vizinhos, com frequência, pediam o animal emprestado e pagavam, prestando algum tipo de serviço para o casal. Certo dia, esses idosos acharam por bem vender o cavalo ou trocá-lo por alguma coisa que lhes fosse mais útil. Mas que coisa seria essa? Você que sabe, meu velho, a esposa falou. Hoje é dia de feira. Vá até a cidade e livre-se do cavalo, em troca de dinheiro ou de alguma coisa boa. O que você fizer estará bom para mim. Vai para a feira.
Ela arrumou o lenço no pescoço do marido, pois conseguia fazer isso melhor do que ele, além de saber dar um laço duplo. Com a palma da mão, a esposa espanou, alisou e arredondou o chapéu, e depois se despediu do esposo com um beijo. Ele montou no cavalo que deveria ser vendido ou trocado por algo. O pai de família já tinha em mente o que ia fazer. O sol brilhava forte, fazia muito calor e não havia uma só nuvem no céu. A estrada estava bem poeirenta, pois várias pessoas, todos a caminho da feira, tinham passado por ali a pé, montadas ou dirigindo. Não havia onde se proteger do sol. No meio da multidão, um homem andava com dificuldade. Ele estava levando uma vaca para a feira. Ela era linda, como as vacas costumam ser. Com certeza dá um bom leite, pensou o camponês. Isso seria uma ótima troca, a vaca pelo cavalo. Ei, o senhor aí, ele chamou. Vou lhe dizer uma coisa. Acho que um cavalo vale mais que uma vaca, mas não me importo com o valor financeiro. Uma vaca vai ser útil para mim. Então, se o senhor concordar, nós trocamos. Troco sim, claro, o homem respondeu. Portanto, deu-se a troca. Quando o assunto estava resolvido e sacramentado, o camponês poderia ter dado meia volta, pois já tinha feito o que tinha de fazer. Porém, uma vez que havia planejado ir à feira, decidiu que iria de qualquer forma, só para agradar a esposa. Não, e também só para dar uma espiada. Então ele prosseguiu rumo à cidade com a vaca. Conduzir a vaca o deixava muito orgulhoso e ele caminhava empinado e firme. Pouco depois, passou um homem conduzindo uma ovelha. Era uma boa ovelha, gorda e com uma boa lã. Bem que eu gostaria de ter aquela ovelha, ele pensou. Perto de casa tem bastante grama para ela comer e no inverno poderemos levá-la para o quarto e nos aquecer. Talvez fosse mais lucrativo ter uma ovelha do que uma vaca. Será que devo trocar? O homem com a ovelha foi muito receptivo e a barganha foi rapidamente concretizada. Então, nosso camponês continuou a viagem estrada fora, levando a ovelha consigo. Pouco depois, ele cruzou com outro homem que vinha chegando à estrada, saído de um campo, e carregava um ganso grande sob o braço. Que bicho grandalhão você tem aí? Disse o camponês. Tem montes de pena e montes de gordura. Ficaria lindo lá em casa, amarrado em uma cordinha ou chapinhando na água. Seria muito útil para minha velha esposa, que poderia lucrar bastante com ele. Quantas vezes ela suspirou: ah, se ao menos nós tivéssemos um ganso. Eis que surge a oportunidade, e se for possível, quero levá-lo para ela. Você gostaria de trocar? Pelo seu ganso, eu lhe darei minha ovelha e meu agradecimento. O outro não fez a menor objeção. A troca foi feita e nosso camponês se tornou o dono de um ganso. A essa altura, ele já estava bem perto da cidade. Ao longo do caminho, a multidão tinha crescido e agora a mistura de gente e animal estava criando certa confusão. Os animais andavam na estrada e também nas laterais, e no posto de pedágio invadiram o campo onde o cobrador plantava batatas e uma galinha estava ciscando com uma corda amarrada à pata para evitar que se assustasse com o movimento e fugisse. As penas do rabo dessa galinha eram bem curtas
Ela piscava com os 2 olhos e, ao cacarejar, pareceu bem esperta. O que estava pensando quando gritou cocorocó? Eu não sei dizer, mas assim que nosso amigo camponês viu a ave, pensou: ora, esta é a melhor galinha que já vi na vida. Dou minha palavra de que é muito superior à nossa. Esta aí consegue bicar uns grãos caídos pelo solo e, com isso, quase é capaz de se sustentar sozinha. Acho que seria uma boa troca se eu a conseguisse em troca do ganso. Então ele perguntou ao cobrador do pedágio: Vamos trocar? Trocar? Respondeu o homem. Ora, não seria nada mal. Então eles fizeram a troca. O cobrador de pedágio ficou com o ganso e o camponês saiu levando a galinha. Bem, ele tinha feito muitos negócios a caminho da feira e estava com calor e cansado. Queria comer alguma coisa e tomar um copo de cerveja para se refrescar. Então rumou para uma lanchonete. Quando estava prestes a entrar, de lá saiu um atendente e ambos se encontraram na porta. O atendente estava carregando um saco. O que tem aí nesse saco? Perguntou o senhor camponês. Maçãs, um pouco machucadas, o rapaz respondeu. O saco está cheinho delas, serão dadas aos porcos. Ora, mas que desperdício! O camponês exclamou. Eu gostaria de levá-las para a minha casa, para minha esposa. No ano passado, a nossa macieira só deu uma maçã e nós a guardamos no armário até que ficou bem desidratada e murcha. Ainda assim, é uma propriedade, minha mulher falou. Aqui sim, ela veria uma propriedade e tanto, um saco inteiro de propriedades. Eu gostaria de levar para ela. O que me daria pelo saco todo? O atendente quis saber. O que eu daria? Ora, ofereço em troca a minha galinha. Então ele entregou a galinha e recebeu as maçãs, que levou para dentro da lanchonete. Ele encostou o saco no forno com todo cuidado para que as maçãs não rolassem e foi se sentar a uma mesa. Mas o forno estava quente e ele não tinha percebido. Havia muitos fregueses na lanchonete, negociantes de cavalo, condutores de gado e 2 ingleses. Os 2 senhores ingleses eram tão ricos que tinham os bolsos estufados a ponto de estourar. Eles eram também apostadores, como vocês verão a seguir. Paz, paz. O que estaria acontecendo ali perto do forno? As maçãs estavam assando. Isso era o que estava acontecendo. O que é este barulho? Perguntou um dos ingleses. Ah, você nem imagina. Nosso camponês respondeu e começou a contar a história toda do cavalo que ele trocou por uma vaca e assim por diante, até chegar às maçãs. Uau, sua esposa vai ter um troço quando você chegar em casa, disse um dos ingleses. Vai ser uma confusão danada. Claro que não, o camponês garantiu. Ela vai me dar um beijo e dizer: o que um marido faz está sempre certo. O que o marido faz está sempre certo. Vamos fazer uma aposta sobre isso? O inglês replicou. Nós lhe pagaremos 1 tonelada em moedas de ouro. Não tem necessidade, 100 quilos bastam, o camponês respondeu. Para equilibrar a troca ao peso das maçãs, eu vou acrescentar eu mesmo e minha esposa, e assim terei a oferecer os mesmos 100 quilos das suas moedas. Que me dizem? Aceitamos, negócio fechado, e a aposta foi acordada. Passou uma carroça e nela entraram os 2 ingleses e o camponês. Lá se foram eles estrada fora,
e logo chegaram à humilde casa. "Oh, minha velha", lhe cumprimentou a esposa. "Olá, meu velho", ela respondeu. "Fiz a troca." "Ah, você sabe mesmo de tudo", ela exclamou e o abraçou, sem prestar atenção ao saco de maçãs e sem reparar nos forasteiros que acompanhavam o marido. "Consegui uma vaca pelo cavalo." "Ah, mas que maravilha! Agora teremos abundância de leite, manteiga e queijo." Foi uma troca ótima. "Foi, mas eu troquei a vaca por uma ovelha." "Ah, ainda melhor", entusiasmou-se a esposa. "Você sempre pensa em tudo. Nosso gramado tem o tamanho certo para a pastagem de uma ovelha. Teremos leite de ovelha e queijo de ovelha e casacos de lã e meias de lã. A vaca não poderia dar tudo isso e os pelos dela não servem para nada. Ah, como você pensa em tudo!" "Mas eu troquei a ovelha por um ganso." "Então nós teremos uma ceia maravilhosa no fim do ano. Você, meu velho querido, está sempre pensando em jeitos de me agradar. Vai ficar uma delícia. Podemos deixar o ganso no gramado com uma cordinha na pata para ir engordando antes de virar nosso jantar." "Mas eu me desfiz do ganso em troca de uma galinha poedeira." "Uma poedeira? Ora, isto sim foi uma troca esplêndida", a camponesa respondeu. "A galinha vai botar e chocar ovos e nós teremos pintinhos. Em breve teremos um galinheiro cheio." "Ah, era bem isso que eu queria." "Sim, mas eu troquei a galinha por um saco de maçãs murchas." "O quê? Bem por essa eu vou mesmo lhe tascar um beijo. Meu amado bom marido, agora sou eu que vou lhe contar uma coisa. Sabe, assim que você partiu hoje cedo, comecei a planejar um jantar bem gostoso para quando você voltasse. E pensei em fazer ovos mexidos com toucinho e ervas. Eu tinha os ovos e o toucinho, mas não as ervas. Então fui até a casa do diretor da escola. Eu sei que eles cultivam muitas ervas, mas a esposa dele é muito mesquinha, apesar do sorriso doce. Eu perguntei se ela poderia me emprestar um pouco de erva e ela exclamou: "Emprestar? Eu não tenho nada para emprestar, minha senhora, nem maçãs murchas." "Bem, agora eu poderei emprestar a ela 10 maçãs murchas ou até o saco inteiro, e isso me deixa muito satisfeita. Até me dá vontade de rir só de pensar." E ela deu no marido um beijo estalado. "Ora essa, gostei de ver", disseram os ingleses. "Sempre ladeira abaixo e ainda assim sempre contente. Bem vale o dinheiro." Então, eles pagaram 100 quilos de ouro ao camponês que, independentemente do que fizesse, nunca receberia bronca da esposa, e sim beijos. Compensa muito quando a esposa percebe e sustenta que o marido sempre sabe tudo e que qualquer coisa que ele faça é certa. Esta foi a história que me contaram quando eu era criança. E agora que vocês a ouviram, também sabe, o que um marido faz está sempre certo. Fiquemos na doce paz de Jesus. Uma ótima noite a todos, ótimos sonhos, um alegre despertar com um novo dia que o nosso Pai Celestial está preparando para todos nós. E assim é, aquele joinha no nosso canal para que prossigamos sempre alegres, felizes, agradecendo ao Pai Criador todas as bênçãos que caem sobre nós, sobre nossos familiares, sobre nossos amigos,
não nos esquecendo das orações, dos louvores sempre ao nosso Pai Criador. E assim é